Bom, pessoal, nessa primeira parte do mercado, então, dessa análise, né, de mercado, a gente vai ver um pouco melhor sobre as notícias, tá? Primeiramente sobre as notícias que vão impactar durante a semana, tá ok? E veremos também índice Bovespa, veremos SP500, Nasdaq, Dow Jones e também o índice de volatilidade, tá? Veremos estes aí. Deixa eu abrir aqui do lado também uma versão para mim ver que eu acho que aqui apareceu que eu não estou conseguindo enxergar os comentários. Vamos lá. Agora eu consigo ver. Tá, show de bola. Bom, pessoal, então vamos analisar aqui iniciando pelo SP500, tá? Deixei ele aqui todo zerado para a gente poder analisar. Então, iniciando aqui pelo mensal. Tá simplesmente lá batendo, né? Provavelmente vai romper essa sombra aqui que se formou lá no mês passado, tá certo? Em junho. O candle aí tá bem forte. Claro, a gente tem ainda praticamente 2 semanas ainda, né? Deixa eu ver aqui. Temos, bem 2 semanas. Fecha 24, 31, 2 semanas falta ainda para fechar esse candle. Claro, ele pode voltar, deixar uma baita de uma sombra, mas por hora tá tranquilo, tá? Por hora que o SP500 no mensal tá tudo em ordem. Já no semanal, a última semana ali ela não conseguiu ainda romper aquela região ali, né? Que eu tinha até deixado marcado para vocês. Tá bem? Tinha deixado marcado essa regiãozinha aqui para vocês, né? Se eu não me engano, deixei marcado. Então esta região aí pode ser relevante aí para a próxima semana. Tá dando uma segurada ali, segurou, né, nesse local de 3.226. 3.226. Deu essa travadinha ali. Se a gente botar aqui no diário para analisar, a gente tem aqui embaixo, né, também uma linha. Podemos deixar uma linha aqui nessa região, ó. Mais ou menos seria ali o suporte dele, apesar de que aqui tem essa média de 200, que acabou segurando ali mais ou menos dia 26 de junho. Deu uma segurada ali legal, tá? Me falem aí como é que tá a transmissão, galera. Tá dando para assistir tranquilo? Tá travando? Como é que tá? Não, dá para adicionar volume ali, tá? Bom, galera, qualquer coisa me avisem aí. Aqui então a gente tem nessa região aqui que está mais ou menos uma certa consolidação ainda. Por quê? Porque a gente tem esse topo aqui e a gente tem esse fundo. O que é o detalhe dos últimos dias? Tá? Lembra que eu tinha comentado que existia uma região assim? Pelo menos aqui, ó, ele já saiu, né? Praticamente fez um pullback e se foi embora. Já não existe mais essa região pelo menos. Tá? Ele rompeu de fato e está indo romper essa região aqui, aí ele tende a buscar também o que? O próprio topo histórico, né? Ele vai ter essa região aqui, livre praticamente para subir. Tá? Vamos deixar marcado ali também o topo histórico, lá em cima. Então, atravessando aqui essa linha, ele tende a buscar aquela última lá, que seria o topo histórico dele,
seria uma reversão, uma recuperação em V mesmo, né? Pelo menos nas bolsas. Nos lucros aí das empresas a gente não sabe. PIB também não, mas tá? Aparentemente a pandemia não foi tão complexa para a economia quanto parecia. Vamos ver no longo prazo. No curto aí não está demonstrando muita coisa não. Começando a mudar meu viés, que era muito negativo. Estou dando uma alterada nele aí, tá? Então SP500, galera, se romper essa linha aqui, que se formou aí nas últimas semanas, nos últimos dias, né, principalmente ali no dia 9 de junho, ele tende a buscar o topo histórico dele, tá? Tende a buscar o topo histórico. Beleza? Então SP500 é isso. E aí a gente pode até traçar uma fibra, ó, pegando esse fundo aqui também. Ó, o primeiro alvo que a gente teria aqui nesse caminho seria 3.284. Vamos ver se a gente tem um próximo. Ó, o próximo já seria praticamente o topo histórico, tá? Já seria o topo histórico ali. Tem tudo para ir, né, galera? Porque de fato ali ele já formou, ele só depende de romper esse pontilhado aqui. Aí ele tende a buscar de fato essa região, tá? Vou até deixar sem essas linhas aqui internas para a gente não ficar olhando para elas. Vamos olhar só para onde seria o alvo, que é lá em cima. Tá legal? Então, para quem não conhece Fibonacci, que muitas vezes acha que eu coloco aquela última linha lá no topo, não, eu não coloco ela no topo, eu coloco ela no alvo, tá? Justamente no alvo. Beleza? Então, SP500 analisado. Vamos para Dow Jones. Bom, galera, Dow Jones, mensal. Se a gente observar o mensal aqui, ele também tinha respeitado, né, aquela linha ali, aquela LTA, esse pontilhado aqui, tá bem? Acabou respeitando bem ali em meados ali de março, né, abril. Então, o mensal, ele ainda, este mês ainda, ele não conseguiu, tá? Ele não conseguiu ainda romper esta região, tá? Essa região aqui, ok? Essa região aqui ele ainda não conseguiu romper, tá bem? Então aqui ele ainda está numa zona de briga, ó, ele teve uma rejeição no mês passado, esse mês ele ainda, de certa forma ali ele deu uma retraída em cima dessa zona aqui, tá? Vamos ver como é que ele está no semanal, Dow Jones. Ó, lembra que eu tinha falado semana passada desses dois candles aqui, né? Bem nessa região, ó, que é uma resistência. E a última semana, o que ela fez? Ela atravessou e voltou. Deu uma retraída, então tem que se ligar nesse sentido. Tá bem? Ah, beleza, show de bola. O áudio tá bom então e a imagem também. Beleza. Yuri, não tenha dúvidas, mini contratos, tá? Opções binárias nem chega a ser uma bela opção. Tem que se ligar nesse sentido. Ok? Bom, galera, quem tá chegando, vai deixando o like. Tá bem? Não custa nada. Aproveita, já se inscreve aí no canal também. Estamos quase batendo aí 5.700 inscritos no canal. Aliás, 3.700. 5.700 mais à frente. Beleza? Bom, galera, vamos dar uma olhada aqui então no gráfico diário também aqui do Dow Jones, para a gente ver qual é a situação. Então aqui para mim, galera, para ele continuar avançando, ó, vamos posicionar aqui uma fibra aqui embaixo, vamos marcar ela, pegar lá do fundo, tá? Deixa eu botar as linhas internas, né, para mim poder me basear, me usar ali as minhas marcações, vamos ver. Ó, aqui provavelmente tenha sido até um alvo nessa região, tá? Apesar de que ali já tinha até atravessado. Bem. E a gente pode ter outros, né? Se ele recuperar, olha só, se eu usar aquele lugar lá embaixo como pivô, deixa eu marcar aqui para vocês verem, ó. Essa região aqui até aqui, a projeção disso aqui para cima dá exatamente lá no topo, ó.
tá? Exatamente lá no topo. O que ele tem pelo caminho aqui ainda? Tem essa região, que ele bateu ali em meados também, deve ser 9 de junho também, ó, mais ou menos, né? Junto com o SP500, tá? Então essa região aqui ele está numa zona de briga. Se a gente avaliar que ele também escapou na última semana, olha só, também tinha comentado que ele estava parado nessa região aqui, né, congestionado, abaixo da média de 200, e ele rompeu de fato, né, aqui, ó, aqui ele rompeu, tá? Dia 14 de junho, se eu não me engano foi terça, ó, sexta, quinta, quarta, terça-feira. Terça-feira ele rompeu então, de certa forma até fez um pullbackzinho nessa região dos 26.700 pontos, né, que é aquela região lá do gráfico semanal, né, olha lá, tá, ó, topo, 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 tá, zona de briga, né, que eu venho falando. E quando ele voltou também nesse gap de fuga, ó, ele pulou para cima da região, fez ali um movimento em 4 dias, pulou de volta para baixo da região. Ele não conseguiu se manter naquele local. Interessante, né? E de fato agora é onde ele está brigando. Agora ele já rompeu, voltou, brigou por cima, pode ser que ele volte a disparar, tá? Então ele tem aqui pela frente nessa resistência 27.586 e depois praticamente onde está a minha FIBA, ó, 29.668, que é o topo histórico, mais ou menos o topo histórico ali. Aqui então, como ele rompeu ali aquela região, a gente pode até fazer uma Fibonacci. Se eu não me engano, dava mais ou menos nessa linha aqui, né? Semana passada eu tinha marcado aí para vocês, vamos ver. Olha ali, ó, mais ou menos naquela região, tá? Mais ou menos naquela região. Que aí eu posso pegar o pivô, ó, mais ou menos aqui. Daqui até esse pico, que foi bem na média de 200. Então daria uma projeção dessa onda aqui inteira para cima. Bateria bem onde está o pontilhado. Por que eu gosto de já deixar mais ou menos casado, galera, essas regiões? Porque as duas juntas ali, mesmo que tenha uma diferença pequena de pontos, tende a ser uma região importantíssima de briga, tá? Então, como elas vão ficar muito próximas, elas tendem a se aproximar ainda mais, tornando uma região única, tá bem? Tornando uma região única aí. Tá certo? Beleza. Então aqui a gente tem um alvo e mais acima a gente tem um alvo ainda maior. Eu vou trocar aqui essa fibo de cor para deixar a Fibonacci aqui vermelha do diário e a azul do semanal, certo? A azul vai ser a nossa semanal. Ok? Então beleza, galera. SP500 analisado, Dow Jones analisado também. Ao final aqui das análises a gente vê as notícias aí para a semana. Deixa eu até abrir aqui antes que eu me esqueça. Teve um dia que eu esqueci, ninguém me lembrou das notícias para a semana, tá? Que é importante também a gente saber as que têm maior relevância. Vou fazer agora já. Eu sempre gosto de tirar aqui países que, na minha concepção aqui, não vão trazer muita diferença para as nossas análises, tá? A China até deixo, mas como eu sempre explico para vocês, tanto os índices da Europa, né, como os da China, eles tendem a sair antes, né, a zona do euro tende a sair antes de abrir o pregão aqui no Brasil. Então essas notícias já são precificadas. Quem opera day trade não está preocupado com algo que já foi precificado, né, galera? Tá? Não teria como, não importaria para nós, porque de fato já estaria precificado na abertura, tá? Então, apesar de ter essas notícias, de eu avaliar aqui e olhar também, mas não tem tanto impacto assim. Ok? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver para esta semana, vamos ver. 23, beleza. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. O Dow Jones ele é um índice muito importante, né, Leandro? Que ele acaba pegando muitas empresas lá americanas também, tanto o Dow Jones, né, que ele é um dos índices mais antigos aí que tem no mundo, né, dá para se dizer assim.
E como as bolsas americanas elas elas são muito grandes, tá? Em volume de mercado e empresas muito poderosas, digamos assim, mundo afora, acaba que como ela é também não só as bolsas, mas como os Estados Unidos ele tem 20% em torno do PIB global, ele tem uma interferência muito grande nas bolsas, tá? Então, quando o dinheiro ele tá, por isso, assim, digamos assim, meio que esquivo, né? Ele acaba saindo dessas bolsas maiores e sai da nossa também, tá? Assim como as bolsas, quando elas estão mais tranquilas, o dinheiro entra tanto nas americanas como na nossa. É meio que algo meio correlacionado, tá? Então tem uma importância muito grande, tá bem? O dólar e o índice eles têm uma correlação geralmente inversa, tá? Quando um sobe o outro desce, mas não necessariamente também todos os dias, depende. Por exemplo, né, ano passado, com toda aquela taxa, né, Selic caindo, o dólar estava disparando, enquanto que a bolsa estava subindo também, tá bem? E aí, meu amigo Matias, se estiver presente aí, que eles querem participar, o economista pode explicar para vocês. Tá bem? Então, beleza. Vamos analisar aqui essas notícias que a gente tem. Bom, galera, igual eu estava falando, né? A gente tem aqui, ó, taxa preferencial de empréstimo, né, lá da China, mas vai sair daqui a pouco, tá bem? Vai sair daqui a pouco, então basicamente não tem tanta relevância para nós, tá? Porque isso já vai ser precificado. Assim como esses índices aqui que eu até analisava antes, até amanhã isso aqui muda tanto, tá? Que, ó, eles estão subindo bem, ó, estão subindo legal aqui, tá? SP500 e o Dow Jones futuros ali estão subindo legal. SP500 VIX aqui também está diminuindo, que a gente vai dar uma olhada ali depois. Então, quer dizer, tá tudo, por enquanto, super tranquilo. Agora, até amanhã de manhã, né? Até amanhã às 9 da manhã, muita coisa pode mudar, tá? Muita coisa pode mudar. Então, por isso, né, que a gente tem que avaliar essas notícias aqui para amanhã. E amanhã vocês deem uma olhada nos futuros também, tá? Beleza? Não, tem que dar uma olhada no dólar sim. O dólar tem correlação lá na hora das operações. Eu estou dizendo que nem sempre essa correlação vai ser, digamos assim, inversa, tá? Nem sempre. Vocês olhar ali, por exemplo, se eu não me engano, sexta-feira, olha aqui, ó. Vamos só olhar sexta-feira aqui nos 5 minutos. Botar nos 5 minutos nos dois. Ambos subiram, ó. Ambos subiram. Olha aqui, ó, dia 17, o dólar subiu e o índice subiu. Ambos subiram. Tá legal? Bom, galera, vendo as notícias aqui então, para a gente encerrar essa parte das notícias. Quarta-feira, dia 22, tem vendas de casas usadas, né, e estoques de petróleo bruto. Igual sempre explico para vocês essa questão do petróleo. Porque se esse estoque estiver aumentando, muito provavelmente pode ser que a economia esteja mais estagnada do que parece, né, do que toda essa euforia dos mercados. E aí isso seria ruim, né? Seria bem ruim, tá certo? Então, aqui a gente vai observar isso. Então, estoques de petróleo às 11h30 da manhã, das 11 às 11h30 ali, quarta-feira, deixa para não operar. Opera um pouco antes, tal, né? Mas 11 horas já começa a abrir o olho, já bota ali um post-it, né? Um aviso ali na tela do teu computador, aí da tua tela onde tu opera, avisando que das 11 às 11h30 de quarta-feira tu não vai operar, simples assim, tá? Quinta-feira, dia 23, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Não preciso nem dizer, né? Se a economia estiver bem, pedidos de seguro-desemprego vão estar caindo, né? Ou, por exemplo, ali, ó, a projeção está em 1.300, tá? O prévio está em 1.300, então está mais ou menos a mesma coisa. O mercado já está mais ou menos precificando isso. Beleza, tá legal. O problema é o quê? Tu espera 1.300 pedidos, né, de desemprego. E aí vem 2 milhões, né? Ali tá, na verdade é 1.300.000, tá? E 300 mil. Aí vem 2 milhões. Pô, a economia piorou. Então isso é uma bomba relógio. O índice lá tende a virar tanto aqui como lá.
tá bem? Então tem que se ligar, 9h30 da manhã de quinta-feira não opera em abertura, tá? Lembrando aí que a Bolsa Americana ela abre às 10, tá? Então não opere. Na sexta-feira, vendas de casas novas, 11 horas da manhã, fica um pouquinho esperto ali também, tá? Fica um pouquinho esperto ali também. Beleza? Então, Leandro, o SP500 é um índice que mede as 500 principais ações lá dos Estados Unidos, tá? Lá dos Estados Unidos, Apple, né? As que lideram aí, Apple, Google, né? Facebook, Amazon, uma série de empresas, tá bem? As 500 principais empresas americanas vão te dar uma resposta muito grande de como está indo a economia americana também, certo? E o SP500 VIX, podemos até olhar ele aqui já que a gente já viu o SP500 e já mostrei as notícias. Ó, o SP500 VIX, o que ele mostra? Ele mostra a volatilidade, tá? O quanto o mercado está se movendo muito rápido, tá certo? Seria isso. Então veja só, vamos observar aqui. Olha só, eu vou pegar aqui e vou botar num gráfico mensal do SP500 VIX para a gente observar, tá? Olha como em meados ali de 98, né, até os anos 2000, teve vários picos, né, que foram o quê? Isso aqui praticamente, galera, se a gente olhar o SP500, ó, vamos fazer uma correlação, já vamos fazer até aqui uma mini aula dentro aqui das nossas análises, ó, olha só. Vou botar aqui no gráfico mensal do SP500 e vamos olhar o passado dele, olha aqui. O auge ali do topo, né, quando começou a cair forte, ó, 2002 lá derretendo forte a bolsa americana lá, né, o SP500, tá? Anos 2000 aqui também. 98, ó, fez uma queda muito forte aqui também. Vamos olhar o SP500 VIX, né, que mede a volatilidade. Olha a volatilidade aqui, ó, em 98, ó. Agosto, mais ou menos, até outubro de 98. Vamos ver o que aconteceu em outubro. De agosto, né? Olha ali, ó, agosto até outubro de 98, ó, uma queda forte. Vamos ver aqui também esse outro pico, ó. Ó, julho, né, de 2002 até outubro de 2002. Vamos ver ali no SP500. Vamos ver, julho, ó, julho, uma queda forte aqui, tá? Bastante movimento, tá? Então teve volatilidade aqui também. Vamos ver aqui se teve nesse mês aqui, ó, outubro de 2008. Movimento rápido e forte, tá? Vamos ver no VIX aqui. Olha só 2008 o quanto subiu. Olha lá, setembro. Galera, posso estar errado, tá? Se eu não me engano, a quebra do Lehman Brothers foi em setembro de 2008. Posso estar errado. Vamos ver aqui, ó. Quebra Lehman Brothers. Vamos ver quando é que foi. Ó, 15 de... Não, isso aqui é de 2018, vamos ver. Ó, 15 de setembro de 2018 completou 10 anos, tá? Ou seja, setembro de 2018 a volatilidade aumentou muito forte, aumentou demais. Olha lá, bateu 97, tá? Bateu em 97, uma volatilidade imensa. Ó, bem parecido com o que aconteceu agora em março desse ano. Por quê? Por causa da pandemia. Tá entendendo a correlação que eles têm? Isso aqui mede o risco do mercado. Quanto menor essa volatilidade, significa que mais tranquilo o mercado está. Porque veja só, depois de 2008, olha o que aconteceu em 2008 aqui. Uma queda muito íngreme, tá? Isso aqui em 2008, né? Aqui foi a bolha.com, bolha da internet. 2007 para 2008 a gente teve a bolha do subprime, né? Lá da economia americana, né? Aquela questão lá das hipotecas, tá? Dos empréstimos assim imobiliários, né? Aqui a gente chama de empréstimo mesmo, lá é hipoteca, tá? Tem algumas diferenças, tal, mas é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos por aí, tá bem? Então aqui foi a crise, né, do subprime, né, que eram títulos podres, liberavam empréstimo para qualquer um, então a bolsa lá despencou, criou aquela crise global, tá? E o VIX ele disparou em 2008. Mesma coisa ocorreu aqui na pandemia, tá? Mesma coisa ocorreu na pandemia, olha lá. E aí agora ele vem caindo, ele vem diminuindo, tá? Vamos ver aqui o diário dele. Ó, ele vem diminuindo desde março, tá bem? Então
Então teve aquela queda íngreme, né? Nem preciso falar nada. Olha o Ibov aqui como caiu. Isso aqui, galera, ó, vou botar no mês de março. Ó. Só o Ibov, para quem não acompanha, para quem está vendo pela primeira vez, isso aqui é o candle de março. Olha a queda que fez, né? Só em março a queda foi aqui de nada mais, nada menos do que 30%. Só em março, tá? Só em março. Em termos de amplitude de movimento, foi a maior amplitude praticamente aqui observando da história do Ibov. Maior amplitude da história do Ibov. Por isso que até recuperou forte aqui. Porque talvez os mercados precificaram muito forte, né? Uma queda muito forte, muito íngreme, e talvez não fosse tudo isso. Tá? Então, beleza. SP500 aqui já mostrei, VIX também. E é isso, ó, o VIX ele vem caindo, ele deu uma disparada ali em junho e tal, até achei que ali ia iniciar um segundo ciclo de queda nas bolsas, mas acabou não configurando, tá? Acabou que não configurou, tá bem? Então beleza, SP500 já vimos, SP500 VIX também. Dow Jones também, né? Vamos ver o Nasdaq aqui. Nasdaq rompeu com força, né? Aquela região ali dos 9.765. Lembrando que a Nasdaq aqui ela pega, o peso dela é maior, né? Para essas empresas de tecnologia como Apple, Google, né? Amazon. A Amazon que é mais, deixa eu me lembrar... Sempre me esqueço. Google, Apple, Facebook, Amazon, tá faltando Microsoft, tá? Microsoft. Estas 5, né? E essas empresas se mostraram muito antifrágeis, né? Nessa pandemia, tá? Nessa pandemia. Até me surpreendi com a Apple, né? Na verdade, achei que ela não ia se sair tão bem, né? Com uma crise aí instaurada no planeta, né? Agora, Facebook e Google são empresas que lidam praticamente com software, né, e redes sociais, então, com certeza elas tinham que se dar bem e foi o que ocorreu, tá? Bom, galera, mais uma vez então pedindo aí para vocês, quem puder se inscreva aí no canal, deixa o like aí já no vídeo, tá? Isso ajuda demais, todo domingo a gente faz essa live, beleza? Valeu, Leandro, que bom que gostou. Evandro, na verdade, não necessariamente, tá? Não necessariamente uma maior volatilidade dessas que eu tô falando vai ser melhor para day trade, tá? É bom que tenha um bom volume e uma tendência boa. O problema é que com muita volatilidade o mercado ele pode virar muito fácil e muito rápido, tá? É por isso que justamente quando saem essas notícias a gente não opera, tá? Por isso que a gente sempre observa essas notícias. Eu sempre, quando dou aula para os meus alunos, e aliás, bem-vindo aí para quem entrou para a mentoria, eu sempre comento o seguinte, teve uma vez, justamente nas eleições ali de 2018, que eu estava operando, tinha uma tendência muito bela assim de baixa, né? Eu estava operando vendido, e justamente teve a facada do Bolsonaro. E o mercado precificou ali que ele ganharia as eleições, né? Aquela facada ali faria com que alguém assim mais liberal como Paulo Guedes pudesse estar na economia, o que ajudaria as empresas, né? E o mercado simplesmente subiu 2.000 pontos assim na minha cara e estopou, tá? Acabei levando um prejuízo ali devido à volatilidade, né? O mercado virou, não tinha como prever, uma notícia que não tem como tu prever uma facada. A hora que o mercado descobriu, eu fiquei sem saber, a hora que eu vi já tinha levado, tá? Ok? Manuel, a gente vai ver isso tudo, tá lá na mentoria, que aqui acaba que eu não consigo explicar bem sobre o volume. Demanda uma aula inteira sobre isso, tá? Mas fica tranquilo. Bom, vamos lá. Aqui, galera, a Nasdaq, então, ela já tinha rompido essa região aqui. E como eu já expliquei, como ela tem uma base maior com empresas de tecnologia, tá? De alta tecnologia, então acaba que ela vai sendo puxada
e para ela pouco importa nessa pandemia, tá? Então teve ali março também, ela acabou indo praticamente lá na média de 200, tá? E depois o mercado andou bem. Rodrigo, a gente vai dar uma analisada nele depois, tá? Mais pro final a gente vai ver então os mini contratos. Tá bem? Vamos ver aqui então no diário. O diário da Nasdaq, né? A gente pode até fazer aqui também projeções de Fibonacci. Vamos ver aqui. Eu tinha feito umas marcações ali semana passada, mas eu troquei de gráfico. Ó, veja que a primeira ali já tinha batido, ó, nessa região. Ó, primeiro alvo ali. Vamos ver o segundo, foi mais ou menos por aqui. Terceiro foi ali, aqui nessa região, depois rompeu novamente. E aí o que a gente faz? O pivô, que era então, deixa eu pegar ele aqui. O pivôzinho que a gente tinha era esse, até aqui. E veja que projetou lá em cima no 101, 10.175. O próximo vai ser aqui, ó, tá? Então a gente começa a projetar com ele. Ó, então o próximo alvo que a gente teria seria pelo menos nessa região aqui, 11.234. Na última semana ele deu uma leve corrigida ali. Pode até marcar aqui como praticamente uma bandeirinha. Ó. Então ele deve buscar aí, pode ser que essa semana ele já busque aqui, tá? O seu alvo aí de Fibonacci, tá bem? Que é essa projeção aqui inteira para cima. 11.235 pontos mais ou menos, tá? Beleza, Lucas. Provavelmente a minha secretária vai entrar em contato lá. Bem-vindo, Diogo. Deixa eu ver aqui então. Bom, acho que já respondi a todos ali. Nasdaq então seria isso aqui, tá, pessoal? Então já avaliamos aí Nasdaq, avaliamos o VIX, né? Volatilidade do SP500, avaliamos o Dow Jones também. Temos aquele alvo ali dele. Aqui também, não vejo nada de resistência pela frente. Até pode marcar essa regiãozinha aqui, ó, que foi onde o mercado deu uma viradinha. Mas também, se tiver que buscar o alvo, não vai ser muito relevante. Ele não vai deixar de bater no alvo para respeitar essa resistência, tá? Geralmente não, ok? Então ele continua numa bela tendência de alta aqui. Até quero ver se não temos aqui uma LTA. Bom, aqui não também. Aqui, ó, temos essa LTA pela frente. Olha só. Deixa eu substituir ela aqui por uma linha. Temos essa LTAzinha na Nasdaq. Tá? Então é isso, galera. Nessa parte aí dos índices, então, não deixem aí de dar o like no vídeo. Já se inscrevam aí no canal. Isso ajuda demais. Tá?